Bom dia, irmãos. Está vencendo o tempo do presbítero Elton. Então, a partir do próximo domingo, nós precisamos de indicação para o novo presbítero que vai ser eleito esse ano. Obrigado. Irmãos, nós damos boas-vindas a todos. É um momento de adoração, um momento do culto a Deus. E é uma oportunidade sublime a todos nós para exaltarmos o nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira que nos alegra muito ter esta oportunidade no dia do Senhor, viver num país onde ainda temos a liberdade para adoração. Que bom estarmos aqui e juntos, associando esforços nesta direção de glorificação do nosso Deus e Senhor e Salvador. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, diz o salmista, louvam-te perpetuamente. Nós vamos cantar do Inário o hino 197, ao Deus de Abraão louvai. Vamos chegar a 197. Ao Deus de Abraão louvai. Amen.
coloque-se em pé e vamos fazer através de uma oração. Bendito Deus, ó Pai Celestial, é manhã de mais um dia, o dia do Senhor. E nós nos reunimos na Tua presença como um povo redimido, um povo salvo em Cristo Jesus, neste propósito de adoração. Estamos na Tua presença para prestar-Te o nosso culto, porque somos a Ti devedores e temos este privilégio. É um privilégio tão grandioso, é um privilégio singular, porque é único de fato. É o privilégio que o Senhor dá àqueles que temem ao Teu nome, aqueles que são chamados em Teu grande amor para viver a redenção em Cristo Jesus. Estamos aqui para prestar-Te então a nossa adoração e nesta adoração a nossa gratidão, pois que estamos nos aproximando do Senhor neste culto com os corações agradecidos. Somos gratos, ó Pai Celestial, por todas as Tuas dádivas para conosco. Somos gratos a Ti pela saúde, pela segurança, pela paz que nos propicia. Somos gratos, ó Deus, pela consciência da vida em Cristo Jesus. Somos Te agradecidos por Tua palavra, porque esta palavra é bendita, esta palavra é o sustento do nosso viver. Somos Te agradecidos pelo dom da fé. Podemos depositar em Ti a nossa confiança e sabemos que Tu és um Deus poderoso, porque a Tua palavra revela a Tua bondade, o Teu poder e a Tua grandeza como Deus e Senhor nos céus e na terra. Somos Te agradecidos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor dirige a nossa vida, o Senhor nos conduz em plena consciência de uma dependência completa da Tua graça, das Tuas misericórdias. Somos, ó Pai, agradecidos por Teu favor para conosco e pedimos, continues então graciosamente nos abençoando, nos dirigindo e neste momento do culto dirigido a Ti, suplicamos que estejas com Teu Espírito Santo presente, dirigindo todas as partes do culto, para que seja um culto simples, mas com a profundidade que requer a Tua palavra, em nosso entendimento sobre o Teu favor, a Tua grandeza, a Tua glória. E então abençoa todas as partes deste culto, para que nele sejamos edificados espiritualmente. E assim seja o Senhor honrado, seja o Senhor glorificado neste culto. Receba a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos ler a palavra de Deus, é na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3º até o 7º versículo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 4, 3 a 7, diz o apóstolo: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim
para a santificação. Nós vamos cantar o hino 319, ó, doce é meu descanso, 319 do Inário. É um momento de contrição. É o momento em que podemos, na presença de Deus, confessar os nossos pecados, receber de Deus o seu perdão gratuito. Mas Ele faz isto mediante honesta confissão. O apóstolo diz: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Ele mesmo processa em nós esta separação da nossa vida para Ele, esta santificação. Mas Ele faz através do que nos instrui a Sua palavra, mediante a confissão dos pecados e o gozo do seu perdão. Um momento de oração particular, oração silenciosa. Oremos assim, irmãos. Santo Deus, ó Pai Celestial,
continuamos na tua presença neste culto que está sendo entregue a ti. De fato, fazemos do mais profundo da nossa alma. Prova isso o fato de estarmos aqui. Nós amamos cultuar-te, porque nós sabemos dos princípios da tua lei, da tua palavra, e queremos obedecer, mas falhamos, porque somos pecadores, e falhamos cometendo pecado contra ti, contra a tua palavra, fazendo e tendo atitudes, palavras, decisões que muitas vezes contrariam a tua vontade soberana para conosco. Mas nos voltamos para a tua glória, nos voltamos para o Senhor e pedimos o teu perdão. Queremos, ó Deus, viver vida santa, queremos viver conforme a tua vontade. Mas, por outro lado, estamos num mundo conturbado e falhamos. Precisamos da tua ajuda. Precisamos diariamente do teu socorro. Então pedimos, revista-nos da tua graça, da tua bondade, da convicção, da certeza de que o teu Espírito Santo está presente conosco. E ajuda-nos, ó Pai, a caminhar segundo o teu querer, para que a tua alegria possa encontrar lugar em nossos corações. Receba a nossa gratidão e perdoa-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário o hino 395, Meu Senhor, sou teu. As crianças podem vir à frente. E a professora Zuleide tem a palavra. Todas as crianças podem vir. Dá uma cadeira aqui, porque está cheio,
aqui, ó. Tem mais, pode sentar, pode sentar. Senta aqui, ó. Vamos lá. Senta aqui. Pronto, tem mais um cantinho aqui, ó. Pronto. Pode não saber se gostaram tanto de mim assim? Mas eu estou muito feliz com esse grupo tão grande, né? Crianças, nós estamos estudando ainda a história, falamos um pouco sobre Eli. Lembra? Eli? O que ele fez? O que ele fazia? Cuidava do quê? Aí pode sentar aqui. E tinha as pessoas que vinham sempre conversar com ele. Ele dava conselhos, né? Isso que a gente viu lá. Mas ele também tinha o quê? 2 filhos. Mas os filhos dele não valiam muita coisa, não. Não valiam muita coisa. E esses 2 filhos, Ofni e Finéias, eles andaram aprontando. E nós começamos a falar alguma coisa sobre isso. Eles eram sacerdotes também, então eles participavam de tudo, só que tinha uma grande diferença. Eles não faziam as coisas de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então nós vamos ver o que é. Quando a gente vem na casa de Deus, você pode vir com 2 intenções. Uma para realmente adorar e louvar o Senhor, e a outra para cumprir tabela. Eu fiz minha obrigação. E Ofni e Finéias eram mais ou menos assim. Eles não procuraram fazer a vontade de Deus. Muito bem. E o papai, ao invés de puxar a orelha deles, ele até estava assim, escondendo. Não é tão complicado, meus filhos não são tão complicados. E nós vamos ver hoje como é que termina essa história dessa família. Mas quem é que aparece lá também agora? Um menininho, um rapazinho. O nome dele era? Samuel. Opa! Muito bem. Samuel aparece lá, pequenino. Mas o Samuel andava por lá fazendo os serviços do templo. E ele percebia que aqueles 2 andavam aprontando. Samuel podia dizer, mas eles estão fazendo umas coisas assim que eu acho que também vou fazer. Eu vou fazer também o que eles fazem. Mas ele não fez. Ele estava brilhando lá no meio. A luz de Deus brilhava no meio daquela bagunça. Nós falamos sobre isso. Quando vocês estão em outros lugares, com outras crianças, lá na escola, em qualquer lugar, você precisa brilhar. E aqueles que não são do Senhor, que andam nas trevas, eles não suportam a luz de Cristo. Para vocês entenderem, vocês já viram um vagalume? O que o vagalume tem de bonito? Ele solta uma luzinha. Nossa, então ele solta uma luzinha, ele brilha. Muito bem. E eu trouxe aqui um vagalume cheio de luzinha. Que coisa mais linda. No escuro, ela fica brilhando. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Apareceu uma serpente perto desse vagalume. E essa serpente estava querendo pegar o vagalume. E o vagalume, quando percebeu, uau! Mas a serpente não desistiu. No segundo dia, novamente, queria pegar o vagalume. Mas que coisa! O vagalume estava cansada de tanto voar que essa serpente queria pegar ela. No outro dia, outra vez, veio a serpente para querer pegar ela. Voou outra vez, até que ela parou. E ela começou a fazer umas perguntas para essa dona serpente. Posso fazer 3 perguntas para você? Pode, claro que você pode fazer 3 perguntas para mim. Eu faço parte do teu cardápio por um acaso? Quer dizer, eu sou um prato gostoso para você? Não, você não é um prato gostoso para mim. Aí, então, o vagalume fez outra pergunta. Mas eu lhe fiz algum mal alguma vez? Não, você não fez nenhum mal para mim. Então, vou fazer uma outra pergunta. Então, por que você quer acabar comigo? Porque eu não suporto a sua luz brilhando. O inimigo de Deus, ele não suporta
Quando você brilha por Jesus, quando você faz as coisas certas, Ele não gosta. Porque você brilha e mostra para os outros que você é do Senhor. Tem um cântico, eu acho que os adultos conhecem. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Alguém conhece? Brilhando, brilhando, brilhando qual você luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos nossa classe. Brilhando, brilhando, brilhando qual você luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando qual você luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Podem sentar, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9 a 14. Segunda Reis 2, 9 a 14. Nós temos o texto aqui projetado e então podemos fazer de forma responsiva. Lerei um versículo, os irmãos, o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa te disse. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Meus irmãos, é certo que a história dos profetas, tal como encontramos registrada no Antigo Testamento, é de fato uma história encantadora, é uma história maravilhosa, persuasiva. Como gostamos de ler a história bíblica, e nela a história dos profetas, o chamado do profeta Eliseu para este ministério da proclamação da palavra de Deus, para o ministério profético, é um chamado pleno de lições pertinentes a todos nós. Isto nos faz ver que a palavra de Deus é uma palavra para todos os tempos e em toda a eternidade. É uma palavra atual. O chamado de Eliseu para o ministério profético é um chamado rico de lições para cada cristão nos dias de hoje.
Eliseu ensina a igreja a desempenhar de forma correta a sua missão de pregadora da palavra de Deus no mundo hoje. Assim, nós podemos, olhando para o conteúdo do texto que acabamos de ler, nós podemos dizer que na pregação da palavra, a igreja precisa pensar mais nos outros do que em si mesma. Eliseu estava trabalhando no campo, ele estava arando a terra, tombando, mexendo com a terra para o plantio. Os irmãos sabem muito bem o quanto é forçado esse trabalho, e principalmente numa agricultura daquela época. Havia um esforço concentrado por parte de Eliseu no seu trabalho, e ele fazia objetivando atender a sua família, o suprimento da sua vida, a sua casa. Portanto, ele estava trabalhando envolvido com os seus ideais, estava trabalhando envolvido com o que é para ele e sua casa, estava entregue ao seu trabalho. Quando então o profeta Elias passou por ali e lançou sobre Eliseu, enquanto trabalhava, o profeta pegou a sua capa, o manto que usava, e jogou sobre Eliseu. Isto está no final, no capítulo 19 de 1 Reis. E é interessante, irmãos, porque Eliseu compreendeu, ele entendeu que estava sendo chamado para o ministério profético e deixou tudo e passou a seguir a Elias. Impressiona-nos então a maneira como aconteceu este chamado. E lendo o texto, a palavra de Deus estende o nosso olhar para a história da igreja e percebermos como a igreja é chamada por Deus também, como Deus estende o seu chamado às pessoas, a cada cristão, para o seu serviço, e como a igreja precisa prestar atenção no seu serviço, na sua missão, esta missão a que Deus chamou e designou neste mundo. Quando nós tomamos consciência do que é de fato ser igreja, igreja de Cristo, quando nós tomamos, irmãos, a consciência da tarefa, da missão da igreja no mundo, quando tomamos consciência que devemos fazer parte da igreja, é porque então estamos entendendo o chamado de Deus, como Elias estava entendendo o chamado para o ministério profético na ação do profeta Elias. Nós precisamos, uma vez entendendo este chamado da igreja, tendo consciência, precisamos, irmãos, objetivar em nossas observações este ideal de Deus para a nossa vida, como um santo ideal. Nós precisamos olhar mais e prestar atenção como igreja
porque este chamado é sublime demais. É um chamado elevado que Deus estende sobre a vida do seu povo. É uma tarefa sublime, uma tarefa confiada tão somente à igreja. É um chamado para a igreja de Cristo. O Estado não vai fazer como a igreja não vai fazer o trabalho do Estado. O mercado não vai fazer como a igreja não vai fazer o trabalho do mercado. A Bíblia diz que anjos desejaram fazer esta tarefa, mas Deus disse: não, é para o ser humano, para a minha criatura. Deus reservou como bênção sublime, elevada demais, só para aqueles que formam a sua igreja. Ao ser alcançado pela capa, o manto de Elias, o que Elias lançou sobre ele, Eliseu entendeu: Deus está me chamando para o ministério profético. Os bois, o que fazer com isto agora? O equipamento, os instrumentos seus de trabalho, tudo para o seu sustento. E conversa com Elias. Tive a permissão de ir à sua casa e fazer uma festa de despedida dos seus. Queimou aquele arado, tudo que utilizava para tombar a terra, ele usou como lenha e cozeu a carne dos bois e ofereceu às pessoas. Está no capítulo 19, no final do primeiro livro dos Reis. Ele fez assim e deu uma festa, porque ele tinha plena certeza do chamado de Deus. Não precisava fazer provisão alguma para qualquer possibilidade de ter que retornar ao seu trabalho. Este é o entender o chamado de Deus. O caminho de Deus é para frente, nunca para trás. Por isso, ele acabou utilizando os bois, o arado, nas festividades. Se tivesse qualquer dúvida quanto à necessidade de voltar a trabalhar ali, certamente deixaria com alguém de confiança, amigo, parente: cuida desses bois, desses instrumentos de trabalho, porque eu posso voltar um dia e precisar. Vai usando a minha área de plantio, cuida dela, pode ser que eu precise no futuro. Não, deixou tudo. E não há provisão alguma para atender qualquer possibilidade, nenhuma probabilidade para um retorno, porque quem chamou foi Deus. E Deus chamou para permanecer no ministério profético. A igreja é assim. Ela é chamada por Deus. Por mais que sejam fortes as investidas do mundo contra a igreja de Cristo, devemos lembrar que Cristo mesmo falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há necessidade de fazermos provisão, se caso a igreja for destruída no mundo. Não acontecerá, até que Cristo
volto. Não, porque a igreja tem um chamado. E ela não pode ficar olhando para quaisquer probabilidades de fracasso. Não. Ela tem um chamado para seguir em diante como proclamadora do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o trabalho da igreja. Proclamar não suas ideias, não suas aspirações, não o que pretende, nenhuma de suas tendências. Ela é chamada para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. O chamado de Eliseu é registrado aqui, não para elogiar a atitude de Eliseu, de seguir Elias, mas para nos ensinar que o chamado de Deus é um chamado que vai se efetivando na vida da igreja, e a igreja deve cumprir com alegria, com disposição, este chamado. Assim, irmãos, é que a igreja precisa ter consciência do seu chamado na proclamação do Evangelho. Ela é chamada para proclamar a palavra de Deus. Era necessário Eliseu mostrar, no entanto, perseverança na busca do seu ideal, porque no versículo 9 do texto que estamos olhando aqui, irmãos, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Elias abre então a oportunidade para Eliseu pedir algo. E Eliseu está pedindo: quero ser o seu sucessor no ministério profético. É isso que ele está dizendo. Dá-me porção dobrada do teu espírito. Poderia alguém achar que Eliseu estava sendo ousado, querendo ser um profeta melhor, o dobro melhor que Elias, mas não é disso que ele está falando. Dá-me porção dobrada do teu espírito. Era a frase conhecida quando Deus, em Deuteronômio, nós lemos ele falando sobre o cuidado na distribuição da herança, e o primogênito tinha então o direito à porção dobrada. O que Eliseu está falando com Elias é isto: eu quero ser herdeiro do seu ministério profético, eu quero esta herança, mas dá-me uma porção dobrada para que eu possa exercer este ministério profético. Então, no versículo 10, tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me veres, não se fará. Era necessário agora perseverança. Quer porção dobrada? Fiques olhando para mim. Aprenda como sirvo a Deus. Onde está a minha fé? Como Deus que eu tenho pregado, ensinado a Israel quem é este Deus. Mas observe bem quem é este Deus que agora vai continuar agindo através de seu ministério profético para com o bem de seu povo de Israel. Então, nós notamos que Deus sempre requer essa persistência, essa perseverança dos seus servos. O salmista mesmo disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Eu peço ao Senhor, eu peço e a buscarei. Vou mostrar perseverança, serei persistente. Por isso que Pedro usa uma palavra dizendo para, se possível, manter a paz com todos. É como se ele dissesse: persiga, busque a paz, vai perseguindo a paz. Faça isto. Nos relacionamentos é assim. E então Davi também dizia: eu vou perseguir, eu vou buscar este ideal. E Elias fala com Eliseu: é necessário você perseguir agora este seu ideal, é preciso ter persistência. E fez até testemunhar como Deus tomou para si o profeta Elias num redemoinho e o levou para os céus. No versículo 12 nós lemos: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as. O próprio Eliseu, tomado de pavor, tristeza nesta separação, rasgou as suas próprias vestes. Parece mesmo, irmãos, um pavor maravilhoso, uma consciência agora da confirmação do chamado profético estava se cumprindo. É mesmo a consciência que Eliseu ia tomando do peso que acabava de cair sobre ele, este peso da sua missão profética. Cumpriu-se a palavra do profeta Eliseu: se me vires, acontecerá. E o que ele viu, diz o texto no verso 12, o que vendo Eliseu, ele viu. O que está no versículo 10, se me vires quando for tomado de ti, ele viu carro de fogo e cavalos de fogo. Mas o carro era a mais poderosa arma conhecida, e neste caso aqui é símbolo do supremo poder de Deus, ou seja, em seu poder é que Deus governa o chamado que ele estendeu também à sua igreja. Por isso Eliseu precisava vir, ter uma amostra do poder de Deus. Carruagens de fogo, cavalos de fogo, o exército poderoso de Deus, com o qual Deus governa o seu povo. Deus governa o chamado que estende às pessoas para o benefício do seu povo. Este poder com o qual Deus governa a sua igreja. E a igreja é chamada a ver, a entender, com os olhos da fé, pela leitura, o conhecimento da palavra de Deus mesmo, em que Deus se revela dessa maneira, em seu poder, cuidando, administrando, fazendo acontecer o chamado que ele estendeu à sua igreja. Finalmente, irmãos, então nós podemos ver, a igreja realiza a sua missão somente na dependência de Deus. Eliseu observou
quando Elias dividiu as águas com o seu manto. E era as águas do Jordão. Como passaria ali a pé? No versículo 7 diz: foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Aí no verso 8, então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Assim fez Elias com o Jordão, mas Eliseu estava seguindo e observando tudo. Observou quando Elias feriu as águas com o manto, e as águas se dividiram. No verso 14, o último versículo do texto que estamos apreciando: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então, irmãos, às margens do Jordão, Eliseu fez o mesmo, estava retornando. E agora não tenho mais o profeta Elias. Eu estou com o manto de Elias. Mas o que isto vai fazer? Eu tenho o manto de Elias. O que posso fazer com este manto? Era preciso aprender do início a desenvolver o ministério profético na dependência não de Elias, mas na dependência do Deus, o Deus de Elias. Muitos querem servir a Deus sem essa dependência de Deus. Muitos têm um esforço até louvável para com Deus, demonstram uma certa dedicação a Deus, testemunham uma entrega de vida a Deus, mas querendo servir a Deus em conformidade com a própria vontade, com a sua própria opinião, e não a opinião da palavra de Deus, os princípios da palavra. Isto é conflitante, porque nossos interesses muitas vezes são contraditórios aos ideais de Deus para conosco. É preciso ser dentro da vontade e do poder de Deus. O que significava então para Eliseu agora aquele manto de Elias em suas mãos? Significava apenas uma bagagem, um conteúdo do ministério de Elias. Mas qual o valor do manto? Ele fere as águas também com o manto de Elias, e é daí que vem muitas vezes a soma de crendices achar poder em objetos relacionados no uso religioso. É apenas crendice. Eliseu não atribuiu poder algum ao manto de Elias. Não adianta querermos fazer um culto aqui e chamar assim: hoje é o culto do manto de Elias. E traga sua capa, nós vamos abençoar. Não adianta fazer isso. Pode bater a testa na parede, porque não vai acontecer absolutamente nada. Eliseu sabia disso. É crendice. Ele apenas usou porque ficou com ele como uma confirmação agora do chamado em que ele está substituindo, sendo sucessor de Elias, qual profeta em Israel. Apenas isto.
Então ele utiliza o manto e fere as águas, mas ele diz: e onde está agora o Deus de Elias? Ele não está reivindicando nada de Deus com o nome de Elias. Não há aqui nenhuma reivindicação, não há aqui nenhuma dúvida ou medo por parte de Eliseu. Era, na verdade, uma oração e uma definição clara de que Deus é este que ele está servindo. É o Deus de Elias, é o mesmo Deus. Muda-se o profeta, mas o Deus é o mesmo. É o Deus de Elias. E é uma oração cheia de fé em Deus. Ao fazer isto, as águas do Jordão se abriram. Eliseu passou. Aqueles 50 discípulos do profeta Elias estavam ali aguardando Eliseu e viram quando Elias passou o Jordão com Eliseu e viram quando Eliseu passou de volta o Jordão. Isto foi um sinal em que eles reconheceram: ele tem mesmo o poder agora para o ministério profético, mas concedido por Deus, tal como Elias fazia. E eles reconheceram assim a legitimidade do ministério profético de Eliseu. Este era o propósito. Irmãos, a igreja não pode abdicar da legitimidade do seu chamado pela redenção que há em Cristo Jesus. Não podemos tratar com certo descaso, deixando sempre para depois o ensino gracioso da palavra de Deus, que Deus confiou à sua igreja, para não ficar ofuscada a legitimidade desse chamado. Antes, para que haja a forma mais viva, para que seja vivificado sempre este chamado de Deus, precisamos valorizar pelo estudo da palavra de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, nós queremos formar o grupo de estudo do catecismo da igreja. Quantos pensam, isso é apenas uma formalidade? Não, é estudar a palavra de Deus, porque os catecismos têm exatamente isto, nos leva ao conteúdo. É uma maneira, é um estudo do conteúdo da palavra de Deus. Não podemos abrir mão de estudar a confissão de fé da igreja. Não podemos abrir mão das bênçãos de Deus para a manutenção do chamado gracioso que ele estendeu à igreja. Porque só a igreja pode fazer essa diferença no mundo. Sim, irmãos, o chamado de Eliseu ensina a igreja hoje como servir a Deus na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, mas também revela a graciosidade desse serviço. Então, vamos valorizar esta verdade. Deus nos chamou para este ministério profético. Só a igreja tem a palavra profética. Não que ela vai ficar esperando um sonho, uma visão, como Deus falava anteriormente com os profetas. A igreja tem uma palavra profética, mas esta palavra já está no cânon sagrado. A palavra profética é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Haja em nossos corações e em nossa mente essa disposição e que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar o hino 436, Quero Ser um Vaso de Bênção, hino 436.
responsáveis têm oportunidade de recolher. Convido a igreja a pôr-se em pé, nós vamos orar, impetrar a bênção de Deus e iniciar o culto com a amém deles. Vamos orar. Deus eterno, Deus soberano, somos-te agradecidos porque realizamos este culto em teu nome. E no início suplicamos a tua bênção e recebemos esta bênção de podermos estar confirmando a nossa fé através dos hinos cantados em suas letras, aprendendo o ensino da tua palavra e colocando também os nossos anseios na tua presença através da oração. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus de provisão, que sustenta o culto que realizamos em teu nome para a tua glória. Assim podemos retornar às nossas casas em paz, em alegria nos nossos corações, buscando a realização de mais uma semana debaixo do teu poder, da tua orientação, em segurança, em paz. Então somos-te agradecidos e suplicamos a tua bênção sobre a tua igreja aqui presente. Pedimos a tua bênção sobre as igrejas reformadas que realizam o culto na manhã deste dia. Pedimos a tua bênção sobre as famílias na tua igreja. Estejas, ó Deus eterno, sustentando os pais, os filhos, quer crianças, jovens, adolescentes. Dá às famílias do teu povo o discernimento da tua vontade. Fortaleça a tua igreja, fortalecendo cada lar, porque cada lar é precioso na tua presença. Cuida de cada um dos teus filhos e conceda, ó Deus, sempre um viver na fé depositada em ti. Pedimos, dá-nos uma semana então agradável, em realizações que possam glorificar, honrar o teu nome, testificando o teu evangelho. Dá-nos, ó Deus, a disposição de falar com aqueles que nos cercam a cada oportunidade sobre o poder salvador do teu evangelho, para que outras pessoas possam ter também os benefícios das tuas mãos nesta salvação eterna. Fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos e amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus